Fala galera do YouTube, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, que é essa aula de VBA. Dá uma olhada nessa planilha aqui, não sei se você já viu essa planilha, se sim, é porque a gente já utilizou ela anteriormente. Naquela aula onde a gente te ensinou a criar um formulário para incluir funcionários e depois a gente fez uma outra aula ensinando a excluir funcionários. Então a gente fez essa aula pensando em vários comentários aí que vocês tinham mandado, pedindo para colocar, cadastrar funcionários com formulário, excluir funcionário com formulários, e agora vocês pediram para fazer o quê? Cadastrar funcionários em lote. Ou seja, eu tenho vários funcionários e quero colocar todo mundo de uma vez. Porque aqui, ó, se eu clicar aqui nessa planilhazinha, ele vai abrir um formulário, eu posso cadastrar um único funcionário. E se eu quiser cadastrar vários funcionários de uma única vez, isso daqui vai me dar muito trabalho. Então, nessa aula a gente vai ver isso. Então, se você quiser o passo a passo para construir isso daqui, que a gente já vai usar, essa planilha daqui, é muito simples. É só você clicar aqui embaixo desse vídeo que tem um linkzinho que vai te levar para esse mini curso gratuito de formulários aí no VBA. Então, é só você clicar ali, você vai ser direcionado para um link onde você vai poder entrar e aprender no mini curso a construir esse formulário daí. Só que nessa aula a gente não vai usar esse formulário, é só um exemplo aqui também, porque eu tenho esses dados aqui e faz sentido eu colocar esse lote de funcionários junto com esses meus outros funcionários que eu tenho aqui. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso na aula de hoje. Antes da gente começar, lembra de deixar um like, que a gente está aqui atendendo uma aula aos comentários que vocês fizeram. Lembra também de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ser notificado. E se você tiver algum tema que você quer aprender de VBA, comenta aqui porque a gente lê os comentários e a gente vê os temas que vocês pedem para fazer esses vídeos. Então, bora aí pro conteúdo de hoje. Beleza, tem aqui vários funcionários e como eu falei para vocês, se eu clicar aqui, eu posso cadastrar um funcionário e se eu clicar aqui, eu posso excluir um funcionário. Isso a gente aprendeu a fazer no mini curso de formulários. Beleza. Aqui eu tenho agora, nessa aba lote de funcionários, o lote que eu quero cadastrar. Só que dá uma olhada, eu tenho aqui, ó, 7 colunas. Selecionei aqui, ó, tenho 7 colunas. E aqui naquele meu cadastrozinho, que é o cadastro mais bonitinho, eu tenho apenas 5. Então aqui eu tenho várias informações, até informação que eu não quero. E eu também tenho o quê? Não está formatado do jeito que eu quero, não tem nada certinho. Para eu colocar todos esses caras aqui, selecionando o formulário aqui e colocando o nome deles, daria muito trabalho. Como é que eu poderia fazer isso com o VBA? Se eu tivesse uma planilha com vários funcionários e eu quisesse importar para cá, ou se eu tivesse uma aba desse jeito que eu tenho aqui. Então, é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E para isso eu preparei um código que a gente vai ver que com o auxílio de arrays dentro do VBA, que são as matrizezinhas que a gente pode utilizar dentro do VBA, como é que a gente pode fazer isso de uma forma muito rápida e eficiente. Então vamos lá, bem simples, dá um Alt F11 aí, show de bola, e a gente vai cair aqui no nosso VBA. Alt F11 tem que ser o Alt da esquerda, senão ele não vai funcionar. Beleza, para você ter essa planilha aqui, você já sabe, é só tem aqui na descrição também, você pode baixar essa planilha que já vai ter esse código pronto. Então vamos ver o que a gente vai fazer nessa aula. Vamos lá, aqui na aba Lote Funcionários, eu quero fazer o quê? Eu quero armazenar tudo isso daqui, ó, todos os funcionários que eu quero cadastrar em algum lugar. Ou seja, eu quero guardar todas essas informações e depois fazer o quê? Vir na aba Cadastro e colocar aqui todas essas informações passo a passo. Eu quero na coluna de nome, colocar todos os nomes. Na coluna de sexo, colocar todos os sexos. Na coluna de área, todas as áreas e por aí vai. E a gente vai usar essa matriz dentro do VBA, que na semana passada o aluno utilizou também na aula dele, que são esses arrays dentro do VBA. Ele nada mais é do que uma variável, só que uma variável a gente conseguia gravar o quê? Um único valor. Uma matriz a gente consegue gravar o quê? Vários valores. Então é como se eu fosse armazenar tudo isso daqui dentro de uma única matriz. Então eu vou falar para ele, ó, eu quero usar uma matriz de funcionários. E essa minha matriz de funcionários vai ter, ó, vou ver quantas linhas ela vai ter. Tô selecionando aqui, ela vai ter 33 linhas, beleza? E vai ter, ó, 2, 3, 4, 5, 7 colunas. E eu vou preencher essa matriz com o quê? Todos esses valores aqui, ó. Eu vou fazendo isso daqui, vou percorrer tudo isso daqui e vou preenchendo ela. Vou preenchendo, preenchendo, preenchendo. E assim que eu terminar, o que eu vou fazer? Eu vou meio que descarregar essa matriz. Eu fui carregando ela, eu fui enchendo ela de informações e eu vou chegar ela aqui e vou passando uma por uma, ó. Vou pegar aqui e vou passar uma por uma e vou colocando todas as informações até o final. E ele vai fazer isso muito rápido. Para você ter noção, eu só clico aqui e pronto, já estão todos eles aqui bonitinhos. E se eu quisesse formatar, seria muito simples também fazer isso pelo Excel ou pelo VBA. Aí eu posso mostrar também como é que faz. Mas ó, vou voltar aqui, deletar isso daqui e vamos lá voltar para o VBA para ver como é que a gente faz isso. Então ó, cheguei aqui, o que eu faço? Eu quero usar aquele nosso array. E como é que eu faço isso dentro do VBA? Eu tenho que declarar esse array. Eu tenho que falar para o VBA, ó, eu vou usar uma matriz
com o tamanho de linha tal e o tamanho de coluna tal. Show de bola. Então eu tenho que fazer isso com o DIN. Eu começo lá minha função, ó, sub, cadastro em lote, pode ser qualquer nome, e termino com end sub. Aí aqui eu vou declarar a minha matriz, o meu array. Então ele é DIN, e eu posso dar um nome que eu quiser. Eu poderia chamar ele de array fun, array funcionários, funci, poderia ser do jeito que você quisesse. Ou poderia ser só funcionários array, qualquer coisa, mesmo não tem problemas. E aqui eu coloco entre parênteses o tamanho desse meu array, dessa minha matriz. Em qual a ordem? Aqui é o número de linhas que ele vai ter e aqui é o número de colunas que ele vai ter. Aqui eu estou dimensionando ele. E aqui eu falo qual que vai ser o tipo das informações que eu estou colocando ali. E qual é o tipo das informações que eu estou colocando? Eu estou colocando textos ali. Perfeito, não tem problema em colocar textos ali. Ah, Diego, mas você viu aqui, ó, que aqui tem salário, tem CPF, isso não é texto, isso é número. Mas não tem problema. Se você tacar ali um número dentro dessa célula, o Excel ele vai entender normalmente como se fosse um número. E se ele não entender também, tem jeito de fazer, como forçar ele para entender que vai ser um número. Então aqui você coloca e você declara ele aqui bonitinho. E agora os nossos próximos passos vão ser o quê? Eu vou preencher, eu vou alimentar essa minha matriz. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer essa matriz. Como é que eu vou percorrer? Dá uma olhada. Aqui na minha aba, eu tenho o quê? Eu tenho, iniciando na linha 2 e começando na coluna A, eu tenho os meus dados. Então o que eu vou fazer? Eu quero percorrer linha a linha, ó. Quero ver essa linha e preencher a minha matriz. Quero ver essa linha e preencher a minha matriz. Essa daqui e ir preenchendo. Então vamos fazer isso. Eu vou percorrendo linha a linha. Começando em qual linha? 2. E eu vou terminar em qual linha? Na linha 34. Então vamos ver como é que eu coloco isso dentro do VBA. Eu falo assim, ó. For lin, que é a variável que eu estou chamando a minha linha, igual a 2. Lembra que a gente começa aqui na linha 2? Perfeito. E eu vou até a linha 34. E aí, ó, comecei aqui e aí eu dou um next, porque o meu for começa com for e termina com next. Tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer para cada uma das linhas, beleza? Então, ó, estou fazendo aqui para a linha 2, depois para a linha 3, depois para a linha 4, depois para a linha 5. Vamos ver o que eu tenho ali no meu código. Eu estou assim, ó, for coluna, que seria esse call aqui, igual a 1 to set. Ele vai começar na coluna 1 e vai até a coluna 7. Por que eu fiz isso? Ó, eu estou na linha 2. Na linha 2 eu tenho que fazer o quê? Ó? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui, o que eu quero fazer? Eu quero ir para a próxima linha, na coluna 1. Depois eu vou para a coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então eu estou andando cada uma das linhas e colunas. E repara, o que eu vou fazer aqui nada mais é do que alimentar uma das célulazinhas, uma das partes da minha matriz. E aí agora pensa comigo. Eu tenho lá a minha matriz que tem 33, ó, tem 33 linhas e tem 7 colunas. Esse nome aqui, ó, Ana Villiers Cerqueira da Silva, tem que entrar em qual linha e qual coluna da minha matriz? Tem que entrar na primeira linha e também na primeira coluna. A cidade da Ana Villiers Cerqueira Silva tem que entrar na primeira linha e na segunda coluna. A área, na terceira coluna, o cargo, na quarta coluna e por aí vai. Então vamos fazer isso. Como é que eu faço isso dentro do VBA? Muito simples. Eu pego o nome daquela minha matriz e aqui, entre parênteses, eu tenho que colocar qual linha e qual coluna daquela matriz que eu estava modificando. Beleza? Então vamos ver. Eu vou começar o meu código aqui, ó. Eu vou rodar esse códigozinho para você tentar entender como é que funciona. Ó, para eu rodar ele passo a passo, eu tenho que apertar o F8 do meu teclado. Então vamos lá, F8, que aí fica essa linhazinha amarela. Quando eu aperto F8, ele vai para a próxima etapa. Ele entrou aqui, ó, for lin igual a 2 até 34. Beleza. Se eu passar o mouse em cima de lin, dá uma olhada. Ele diz qual que é o valor que essa variável está assumindo agora, que é o valor 2. Se eu der um F8 aqui de novo, ele fez essa linha aqui, ó, ele executou. E a minha coluna está valendo 1. Então eu estou na linha 2 e eu estou na coluna 1. Repara, eu estou na linha 2 e eu estou na coluna 1. Então eu estou nessa célula daqui, nome. O que eu quero fazer? Eu já falei que eu quero colocar esse nome na primeira linha da minha matriz e na primeira coluna da minha matriz. Só que aí tem um negócio do VBA que a gente precisa entender. Que a primeira linha e a primeira coluna da matriz não vai ser a linha 1, coluna 1. Vai ser a linha 0 e a coluna 0. É só um detalhezinho que ele começa no 0, ele não começa no 1. Então repara, a gente tem 33 linhas. Ele vai do 0 até o 32.
A gente tem 7 colunas, ela vai do 0 até o 6. Ele não termina no 7, não termina no 33, mas também não começa no 1, ele começa no 0. Então, beleza. Aqui eu falei, eu estou na linha 2 e eu estou na coluna 1, então eu estou nessa célula. Eu quero colocar na primeira linha e na primeira coluna da minha matriz. Só que eu já vi que a primeira linha e a primeira coluna da minha matriz é a minha matriz da coluna 0 e da linha 0. Aí que vai ser a primeira linha e a primeira coluna dela. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu quero adicionar esse valorzinho daqui dentro da minha matriz na linha 0 e na coluna 0, eu tenho que falar para ela que a linha aqui é 0 e a coluna aqui também é 0. Só que repara, eu quero que esse valorzinho aqui fique dinâmico, que ele fique mudando, conforme a minha linha e a minha coluna vão andando. E para eu chegar em 0 aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, é muito simples. Qual que é o valor que lim está assumindo? Se a gente acabou de começar, ó, se eu passar aqui em cima está 2. O que eu tenho que fazer para esse lim virar 0? Se ele está valendo 2, eu tenho que subtrair 2. Então, linha menos 2, e essa expressão aqui toda vai valer 0 para mim. Perfeito, olha lá, linha menos 2 vale 0. Coluna vale quanto? Coluna vale 1. Para isso daqui valer 0, eu tenho que tirar o quê? 1. Então, coluna menos 1 vale 0. Então, aqui, basicamente, o que eu estou falando? Array funcionário, que é a minha matriz zona. Na coluna 0 e na linha 0, que é a primeira, e na coluna 0, eu quero que ela receba alguma coisa. O que eu quero que ela receba? Qual que é o nome? Qual que é a informação que eu quero que ela receba? Esse cara daqui, que é a célula que a gente está. Lembra que a gente está na linha 2 e na coluna 1? É essa célulazinha daqui. Então, o que eu vou falar para ele? Ó, eu quero que você adicione na linha 0 e na coluna 0 da sua matriz o quê? A informação que está na sheets lote funcionários. O que é sheets lote funcionários? É a aba lote funcionários. E em qual célula? Ó, ponto cells, a célula que está na linha lim e que está na coluna col, que é a linha 2 e na coluna 1. E a gente já viu que quem está na linha 2 e na coluna 1 é Ana Villiers Cerqueira Silva. Então, repara, eu vou dar um F8 aqui para ele executar isso daqui também. Ó. F8. O que tem aqui em array funcionários 0, 0? Repara, o que ele está dizendo ali? Array funcionário lim menos 2, col menos 1, que é 0, 0. Tem o quê? Ana Villiers Cerqueira Silva. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou dar um outro F8, que aí ele vai para o quê? Para a próxima coluna. Repara, F8, coluna agora vale quanto? 2. Agora eu estou mexendo o quê? No array funcionário, qual linha? Continua sendo a linha 0, mas agora qual coluna? Agora é a coluna 1, que na verdade é a segunda coluna. Então, vamos ver o que eu quero colocar na linha 1, mas na coluna 2. Eu quero colocar Rio de Janeiro, que vai ser o que está na sheets, lote funcionário, célula, linha. Qual linha? Se eu passar aqui, linha 2, perfeito. E coluna 2 também, ó. Linha 2, coluna 2. Vou dar um F8 aqui de novo. F8. Essa célula aqui agora tem Rio de Janeiro. Então, repara o que eu estou fazendo. Eu estou preenchendo essa minha matriz na linha. Eu estou pegando, ó, da primeira linha eu quero que você faça o quê? Coloca o nome, a cidade, a área, o cargo, o salário. Depois, vai para a próxima linha. Nome, cidade, área, cargo, salário. E até o final vai fazendo isso. Então, ó, eu vou passando aqui em F8, ó. F8, F8. Agora tem o RH na outra coluna. F8, agora tem o cargo. F8 e agora tem o salário lá, 8.100. E repara, agora ele continua colocando. Então, ó, depois eu tenho o CPF, do F8 de novo, ele vai ter feminino e agora ele terminou. Ó, feminino, CPF, feminino ali é a última informação. Ele vai para a próxima linha e vai começar a adicionar, ó, Maria, Minas, administrativo, jovem aprendiz, 800, vamos ver, ó, andou aqui, agora a linha vale 3. E a coluna começa na coluna, ó, coluna começa na coluna 1 de novo. Então, ó, vamos ver o que ele vai valer. Maria, Minas, administrativo, jovem aprendiz, 800, o CPF e depois feminino. E ele vai fazer isso para todo mundo. Então, para eu não ficar deixando ele fazer isso para todo mundo, que não precisa, eu vou fazer para ele executar de uma vez. Só que se eu fizer para ele executar tudo, aí a gente não vai conseguir ver mais nada. Então eu tenho que falar para ele parar em algum momento. Eu quero que ele pare assim que ele chegar, ó, nessa instrução. Então, ó, eu cliquei aqui, ó, nessa areazinha, só clicar que ele fica essa partezinha vermelha. Então, se eu mandar o código rodar, se eu der um play aqui, ao invés de ficar dando F8, ele vai fazer o quê? Ele vai executar tudo isso daqui até chegar nesse
vermelhinho aqui, que é o que a gente chama de breakpoint, que é um ponto de parada. Então, ó, ao invés de apertar F8, eu vou apertar F5, que aí ele não vai etapa por etapa, ele vai tudo de uma vez, ó. F5. Agora o que? A minha matriz já está toda pronta. Você viu que foi só um clique e já está toda pronta. Ele faz essa parte com matrizes e arrays muito rápido, porque é tudo virtual, ele vai armazenando virtualmente. Então, ó, beleza, ele parou aqui. O que eu quero fazer agora? Preenchi tudo isso daqui bonitinho. O que eu quero fazer? Eu quero agora ativar essa aba daqui, a aba cadastro. Como é que eu falo isso para o VBA? sheetscadastro.activate. Então, ó, vou voltar, estou aqui nessa aba e vou executar esse código, ó, F8. Ele clicou ali na aba cadastro, ele voltou para a aba cadastro, perfeito. Agora, o que eu quero fazer nessa aba cadastro? Primeira coisa, eu quero ver qual que é a primeira linha vazia que eu tenho nessa minha tabela. Qual que é a primeira linha vazia que tem aqui? Nesse caso, é a linha 20. Só que se eu adicionar mais uma pessoa aqui, se eu adicionar, sei lá, Diego Amorim aqui, agora a primeira linha vazia é a linha 21. Então eu não quero deixar isso 20 e deixar isso fixo. Eu quero fazer com que isso fique automático para ele sempre descobrir a última linha. Como é que eu faço isso? Bem simples. Eu falo para ele, ó, a linha vazia, que vai ser a minha variável, vai ser o quê? Range A1000. Então eu vou basicamente ir na célula A1000 e eu vou fazer o quê? End XLUp. Eu vou dar um Ctrl seta para cima. Ó, é como se eu clicar aqui e escrever A1000, o que ele vai? Ele vai até a célula A1000. E o que eu estou fazendo com aquele End XLUp? Isso aqui, ó, aperta Ctrl e seta para cima. Ele vai lá para a primeira célula preenchida. Então, ó, range A1000, End XLUp.row. Qual que é o row? Qual que é a linha dessa minha célula? A linha da célula que está selecionada agora é a linha 19. Só que a linha 19 não é a primeira linha vazia. Qual que é? A linha 20. Então, é a linha 19 mais 1. É esse mais 1 que eu tenho aqui. Perfeito. Então, eu achei qual que é a linha vazia. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero começar aqui e eu vou preencher quantas linhas aqui? Pensa aí comigo. Eu não vou preencher exatamente o tamanho que eu tenho daquela minha tabela? Daquele minha matriz que eu acabei de preencher? E quantas linhas ele tinha? 33. Então, ó, eu vou começar a preencher aqui e vou até um tamanho aqui que dê 33 linhas. E eu vou preencher todas as colunas preenchendo essas 33 linhas que eu tinha ali. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer a mesma estrutura de repetição que a gente tinha ali e vamos preenchendo. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer, ó, for lim, que vai ser a minha linhazinha, que eu vou percorrendo, igual a linha vazia. Então, eu vou começar na minha linha vazia. Que qual é a linha vazia? A gente viu que vai ser a linha 20, ó. Se eu der um F8 aqui, linha vazia vira 20. E ele vai até onde? Linha vazia mais 33. Por que 33, Diego? De novo, porque é o tamanho de linhas que eu tenho naquela minha matriz. São só 33 informações que eu quero preencher, então é isso que eu vou colocar ali. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Para cada uma dessas linhas que eu quero fazer, eu quero pegar a informação que eu tenho na minha matriz e jogar naquela célula. Pegar a informação da matriz e jogar naquela célula. Então, repare o que eu vou fazer. Vou fazer, ó, célula, linha, coluna 1, vai ser igual ao quê? A algo da minha matriz. Já vou entrar o que tem ali na minha matriz. Então, vamos ver. Eu quero que a célula, linha, qual que vai ser a linha? Ó, vou dar um F8. Linha é igual a linha vazia. E a linha vazia a gente já viu que era 20 a primeira. Então, eu vou começar na linha 20. Na linha 20. A célula que está na linha 20 e na coluna 1 é qual célula? É essa célula daqui. Linha 20, coluna 1. Linha 20, coluna 2. Linha 20, coluna 3, 4 e 5. O que eu vou colocar aí dentro? Muito simples. Então, como é que vai ficar isso? Ó, a célula que está na linha 20 e na coluna 1 vai receber a minha matriz. Qual linha da minha matriz? É a primeira linha. E a gente já viu que a primeira linha da minha matriz tem qual índice? Índice 0. E como é que eu vou achar o 0? Sendo que eu tenho que deixar ele dinâmico. Lembra que ele tem que ir mudando de tempos em tempos? Essa minha variável linha, ela vai ser o quê? 20, depois 21, depois 22, depois 23, depois 24. Então, esse número aqui vai mudar. Só que aqui, para o meu primeiro argumento, eu tenho que fazer que isso vire o quê? 0. Como é que eu faço para ele virar 0? Muito simples. Eu não sei que a linha começa com linha vazia. Então, linha menos linha vazia vai ser 0. Então, essa expressão aqui sempre vai me dar a linha da minha matriz que eu deveria estar. Porque eu comecei na linha, mas eu sempre vou, a partir dessa linha, aumentando de 1 em 1. Então, isso daqui vai sempre dar. Para a primeira etapa, vai dar 0. Para a segunda etapa, vai dar 1, depois 2, depois 3, depois 4 e por aí vai. E aqui eu preciso dizer qual das colunas da minha matriz que eu quero pegar a informação. E a gente tem que ver
qual coluna que a gente está vendo. Ó, aqui eu quero a que está na linha 20 e na coluna 1. Na coluna 1 eu tenho o quê? Nome. Então vamos procurar aqui onde é que eu tenho nome. Nome eu tenho na coluna 1 também. Só que como é que eu me refiro à coluna 1 da minha matriz? Não é 1, vai ser 0. Então perfeito. Lá no meu código eu tenho que estar o quê? Ó, aqui a linha é 0 e a minha coluna é 0. Eu estou me referindo ao primeiro argumento que está na primeira linha e na primeira coluna. Perfeito. O que vai na linha 20 e na coluna 2, que é nessa célula daqui? É o sexo. O sexo está em qual das colunas? Ó, está na 7ª coluna. Se está na 7ª coluna, qual é o índice da minha matriz? Índice 6. Ó, índice 6 aqui. Perfeito. Na minha coluna 3, eu tenho o quê? Coluna 3, que é essa coluna C, eu tenho a área. Vamos ver onde é que está a área na minha matriz. A área está na coluna 3 também, que é o índice o quê? 2. Então aqui eu tenho que ter 2. Bora para o próximo. Coluna 4. Coluna 4 eu tenho o CPF. O CPF lá na minha matriz, ele está na coluna, ó, 6. Eu tenho 6 colunas aqui, o índice vai ser 5. Índice 5. Perfeito. E aqui o último, que vai ser o meu salário, lá na minha matriz, vai estar na coluna 5, o índice dela vai ser 4. E aí eu coloco o 4 aqui. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Ó. Vou dividir isso daqui em 2 telas para ficar mais fácil aqui. Coloquei aqui, perfeito. E vamos passar de linha a linha para a gente ir vendo como é que ele vai preenchendo. Ó, tô aqui e vou dar um F8. Ele está nessa primeira linhazinha daqui. Quando eu der um F8, ele preencheu a primeira ali. F8 de novo, ele preencheu a segunda. F8, terceira, quarta e quinta. Quando eu der um Next aqui, o que ele vai fazer? A linha vai incrementar uma unidade. Então ele começava no 20, agora ele vai para o quê? Para o 21. Até ele chegar onde? No 20 mais 33. Ou seja, até ele chegar no 53. Então, ó, Next, linha vale 21 agora. Então, na linha 21 ele vai preencher, ó. Preencheu, 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 preencheu. E ele vai o quê? Vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. E se agora eu não der mais F8, mas der um F5 para ele preencher até o final, ó. F5 e ele preenche assim, ó. Num clique, num estalo de dedos, ele já preenche ali para todo mundo. Ah, Diego, mas beleza, agora se eu clicar aqui ele vai ficar preenchendo mesmo, show de bola, só que ele não preencheu com a formatação. Dá para fazer isso? Dá, com certeza. Lá no nosso cadastro de funcionários, a gente aprendeu a deixar ele formatadinho também. Então, se você quiser saber como é que faz, é só assistir lá o mini curso de funcionários. Mas, já dando uma palhinha aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Selecionar isso daqui, clicar aqui no pincel de formatação, ó, página inicial, pincel de formatação, e é só apertar Ctrl Shift, seta para baixo. Que aí ele vai pegar a formatação daqui e vai jogar para todo mundo. Repara que está todo mundo ali bonitinho. Então, a gente usou o quê? A gente usou essa parte de arrays, ou seja, essa parte de matrizes dentro do VBA, para deixar isso de forma muito rápida e eu conseguir inserir todo mundo de uma só vez. Se eu colocasse aqui menos funcionários ou mais funcionários, sei lá, 1000 linhas, 100 mil linhas, qualquer coisa, ele consegue fazer de forma muito rápida com essa parte de matriz. Espero que você tenha gostado dessa aula aí de cadastro de funcionários em lote, não só um único funcionário, como é que a gente faria pelo formulário, e consigo usar essas matrizes aí dentro do VBA, esses arrays aí, não só com essa forma, mas com outras aplicações também. Espero que você tenha gostado. Lembre de clicar no mini curso aí de formulários, se você ainda não clicou, para você aprender como construir esse formuláriozinho aqui de cadastro de funcionários e também esse daqui de excluir funcionários. E vou deixar outra sugestão de vídeo aí para você. Espero que tenha gostado. Comenta aqui um tema que você queira aprender e te vejo no próximo vídeo.